Um abraço a todos, encarnados e desencarnados. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando hoje no capítulo 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Vocês vão me permitir fazer a leitura do que nos traz Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 6. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Para que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Eu então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àqueles que cuidavam dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último tanto quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e pouco os escolhidos. Se nós fizermos uma análise do ponto de vista material, é óbvio que nenhum de nós achamos que concordamos com a conduta do dono da vinha lá, porque nós raciocinamos sempre do ponto de vista nosso. Se nós estivermos trabalhando e alguém recebe uma promoção e nós somos muito mais antigos naquele trabalho, nós não ficamos muito satisfeitos. Mas nós devemos lembrar, mesmo do ponto de vista material, que, em primeiro lugar, aqueles que foram chamados, primeiro, houve uma combinação de valores. E, segundo, eles receberiam o salário daquele dia trabalhado, eles não teriam nenhum processo de angústia, porque nós, recebendo o nosso salário, nós saberíamos que nós poderíamos dar aquilo que nós necessitamos, a nossa alimentação, levar a alimentação para a nossa família, enquanto que os últimos chamados, eles passaram o dia, passando o dia à espera de que alguém os convidasse para o trabalho e, quer dizer, estavam movidos por uma situação de angústia. Quer dizer, como eu vou alimentar a minha família? Como eu vou fazer algo que possa levar para dentro do meu lar? Então, o sofrimento era muito maior. Mas se nós começarmos a raciocinar do ponto de vista espiritual, aí talvez nós tenhamos uma forma de entendimento melhor dessa situação. Do ponto de vista espiritual, vejamos, nós chegamos, muitos de nós, à casa espírita, alguns há 20, 30,
40, no caso do nosso irmão Giovanni, já tem uns 50 ou mais anos que está por aqui. E tem outros que chegaram como criança, depois se tornando adulto dentro da casa espírita, e não significa que aqueles que chegaram como criança estejam em condições melhores do que aquele que chegou aos 50 anos a uma casa espírita e ele se fez melhor em tão pouco tempo, teve um entendimento maior do que um que veio desde cedo convivendo dentro da casa espírita. Isso acontece muito com todos nós, né? Nós estamos há alguns anos já na casa espírita e sabemos das dificuldades de nossas reformas morais, de nossos vencer as nossas imperfeições. Então, é muito, muito complicado. O salário justo seria aquele que desse para que nós suprisse as nossas necessidades. Se nós vamos pensar dessa forma, o nosso salário mínimo, aqui pago no Brasil, ele supre as nossas necessidades? Seguramente que não. A não ser que nós sejamos realmente muito modestos na forma de sermos. Mas, se nós pensarmos do ponto de vista espiritual, aquilo que nós recebemos como trabalho dentro de uma casa espírita, e nós realizarmos realmente esse trabalho com amor, com dedicação, com empenho, lutando para vencer as nossas imperfeições, fazendo as nossas reformas morais, obviamente, o dono da vinha, que no caso aqui simbolicamente é Deus, ele nos dará aquilo que nós merecemos. Nós dizemos sempre que as pessoas chegam à casa espírita sempre à procura de resolver algum dos seus problemas. Só que as pessoas esquecem que é o seguinte: eu tenho que fazer por onde merecer. Deus não me daria nada ao qual eu não fizesse por onde merecer. Quando se fala o trabalho é a forma mais direta de nós conseguirmos méritos para aquilo que nós procuramos. Então, todos nós temos que estar numa luta árdua, num trabalho realmente dedicado. Os trabalhadores de última hora, muita gente fala assim, os espíritas são trabalhadores de última hora. Eu não vejo que são os espíritas. Aquele que é cristão, independe da religião, aquele que tem se dedicado realmente com afinco ao próximo, esse é um trabalhador da seara do Cristo. E aí independeria de qualquer religião. A gente fazer um paralelo aqui, tem uma história muito triste do Chico Xavier, e aí a gente vai vamos interpretar ou analisarmos quem realmente é o trabalhador do Cristo nessa história. O Chico Xavier, durante muito tempo, ele conviveu com o Valdo Vieira, e eles psicografaram vários livros, mas dentre eles, assim, os que mais nos chamam a atenção é Evolução em Dois Mundos, o Sexo e Destino, o Desobsessão, Mecanismo da Mediunidade, são os livros que mais nos chamam a atenção. E é interessante, porque eles psicografavam datilografando naquela época. Quer dizer, então, a psicografia, não sei como é que daria o nome para isso. Mas aí a gente vê que os dois eram de condutas completamente diferentes. Certa feita, eles estavam psicografando, e era interessante, porque na Evolução em Dois Mundos, se o Chico estivesse psicografando lá na casa dele e o Valdo lá na casa dele, os títulos ímpares, os capítulos ímpares, o Chico que fazia. E os pares, no Evolução em Dois Mundos, era psicografado pelo Valdo Vieira. Mas certa vez eles estavam fazendo um trabalho juntos. E aí veio um besouro e começou a incomodar o Valdo Vieira lá na datilografia dele. E o Valdo Vieira dá um tapa nos besouros, tentando tirar o besouro da frente dele. O besouro voltava. Depois de uma terceira vez, mais ou menos, o Chico levantou, foi lá, pegou o besouro e falou assim: olha, o Valdo Vieira está tentando te desencarnar, mas como ele não conseguiu, você deve ter uma importância muito grande para Deus. Então, segue a sua vida. E soltou ele lá. Veja as condutas como são diferentes de um e de outro. Mas o que eu quero contar de história deles mesmo, que é a história que foi muito angustiante para o Chico, em 1960, o Chico já tinha ido, mas o Valdo
algumas vezes aos Estados Unidos. E foram a várias cidades, Los Angeles, Miami, foram em várias cidades, Washington. Mas em 65, quando eles foram porque o senhor Haddad, que era um libanês, que morava em São Paulo, mas que depois ele se casou com uma americana e resolveu mudar para os Estados Unidos. E foi para a Carolina do Norte. E o Chico, em 1965, quando eles foram lá, o Chico e o Valdo, eles foram para inaugurar uma casa espírita lá na Carolina do Norte, fundada pelo esse senhor Haddad. E eles psicografaram muitas coisas lá nesse período que eles ficaram lá. E depois, em 66, eles psicografaram em inglês. Em 66, o Chico e o Valdo retornaram lá para Nova York. Aí foram para a Biblioteca Central de Nova York, onde eles elaboraram um livro e ia fazer o lançamento desse livro lá em inglês, lá em Nova York, nessa livraria. E o Chico, antes de viajar, o Chico recebeu, através de Emmanuel, dizendo o seguinte: olha, o Valdo vai sair daqui espírita, mas não vai voltar espírita. E o Chico ficou preocupadíssimo com isso, né? Como pode o Valdo... mostrando isso que é o chamado para um trabalhador, não é? E o Chico Xavier foi lá na casa da mãe do Valdo Vieira, dona Aristina, e disse para ela: olha, disse assim, não, de supetão mesmo, olha, o Valdo vai viajar agora, nós vamos viajar agora, ele vai sair daqui espírita, mas vai voltar abandonando a doutrina espírita. E a mãe da dona Aristina, eles já eram espíritas, os pais do Valdo Vieira. Ela disse que ela ficou muito desesperada, chorou muito e tal. Chico, não me diga isso, não pode acontecer isso, mas Chico, não, vim aqui para avisar para a senhora porque vai acontecer isso. E disse que no avião o Chico falou com o Valdo: olha, Valdo, o Emmanuel está me dizendo aqui que nós estamos indo para lá, você como espírita, mas você vai abandonar a doutrina espírita. E o Valdo: você está louco, Chico? Você está pensando? E o Chico falou mais 2 vezes para ele. E o Valdo não acreditava. E o Valdo falou assim: Chico, você não está bem da cabeça, é melhor você ir dormir. E naquela época a viagem era comprida, na década de 60, você saía com um avião de São Paulo ia para Belém, de Belém ia pingando, para depois ir para Nova York. Hoje não, hoje sai direto de Brasília para a França, direto para Portugal, direto para os Estados Unidos. Naquela época era mais complicado. E o Chico falou assim: Valdo, eu vou te falar mais uma vez, porque o Emmanuel está me contando aqui, e eu vou te contar os detalhes que vão acontecer, no qual você vai abandonar. Por que você vai abandonar a doutrina espírita? No lançamento do nosso livro lá, vai vir uma senhora, uma moça muito bonita, ela é russa, é médica também, e ela é lindíssima, mas ela é linda aos nossos olhos da matéria, porque espiritualmente ela vive numa situação de trevas. E o Valdo: você está louco que eu vou fazer isso? Não, jamais vou fazer isso. E chegaram lá, justamente no lançamento do livro lá nos Estados Unidos, quando de repente adentrou realmente uma mulher, disse que estupenda, lindíssima mesmo. Chamou a atenção de todo mundo que estava participando lá do coquetel de lançamento do livro. E, sem dúvida nenhuma, acabou o Valdo indo lá conversar com ela. Aí os caras até falam interessante, falam assim: esse negócio de mulher bonita para médium afasta médium, né? Esse negócio de pessoas se envolverem é um problema seríssimo. E essa mulher convenceu realmente o Valdo a ir com ela para o Japão para que ele fizesse uma especialização em cirurgia plástica. Ele era formado em medicina e odontologia. E o Valdo Vieira foi. Agora, aí começa o problema da angústia do Chico. O Valdo tinha pago o hotel que ele estava lá na Quinta Avenida, mas em 1960 a Quinta Avenida dos Estados Unidos não era grandes coisas, embora hoje ela está próxima ao Wall Street, então já é bastante diferente. Então eles foram para um hotelzinho que era mais modesto e tal, e o Valdo tinha deixado pago para o Chico a diária dele lá no hotel por 30 dias.
mas só deixou pago também uma refeição por dia. Ou ele tomava café da manhã e só ia tomar café no outro dia. Ou ele almoçava e só iria almoçar no outro dia. Então, o Chico sem dinheiro, o Chico nunca se preocupou muito com isso, em ter dinheiro. Então, foi uma situação realmente de grande dificuldade para o Chico, de muita angústia para ele. E aí o Chico, o gerente do hotel, chamou o Chico e falou assim: olha, hoje é seu último dia, até hoje está pago. Ou você me deposita, me paga, faz o depósito do dinheiro aqui para garantir mais tempo aqui, ou você vai ter que arrumar suas malas e sair. E disse que o Chico, muito triste, muito angustiado, pensando, meu Deus, o Valdo não vai voltar agora. Ele disse que só voltaria em 6 meses. Eu não tenho como entrar em contato lá com o Brasil para pedir a alguém que me ajudasse para que eu voltasse. E também eu não tenho como falar com o senhor Haddad, porque ele estava lá na Carolina do Norte, ele não tinha como entrar em contato com esse senhor Haddad. E o Chico sai andando na Quinta Avenida, na direção, não que ele fosse para essa igreja, mas na Quinta Avenida é onde fica a Catedral de St. Patrick, que esse São Patrick, ele é, na Irlanda, aqueles que são católicos são devotos de São Patrick, São Patrício, né? E o Chico saiu andando lá na Quinta Avenida, super angustiado, e pensando com ele, né? Como eu vou fazer? Olha, meu Deus, ele falando, se for da sua vontade, que eu me torne mendigo, que seja feita a vossa vontade. Agora eu quero falar para o senhor, essa não é a minha vontade, de ser mendigo. E continuou andando e pensando como é que ele ia resolver o seu problema. Chico chega, para de repente uma limusine branca próximo dele e desce uma senhora toda esfuziante, cheia de joias e tudo. Aí chega e vai falar com ele. E falando o inglês da Irlanda é um inglês com um sotaque muito difícil. É difícil a gente entender. Eu entendo pouco inglês, mas aquilo que a gente tenta entender deles ainda fica mais difícil ainda. Eu estou falando isso porque eu já estive na Irlanda algumas vezes, porque eu tenho parentes lá, e é realmente complicadíssimo. E essa mulher começou a falar com ele rapidamente assim, e ele falou com ela, please, speak slowly, ele fala devagar. Aí ela começou a falar mais devagar para ele. E ela disse o seguinte para ele, falou assim, olha, tem 20 anos, eu sou irlandesa e sou devota de São Patrick, e eu tenho pedido a ele 3 coisas. E durante esses 20 anos ele nunca me atendeu. E hoje eu fui atendido nos 3 pedidos que eu fiz. Agora eu tenho que pagar aquilo que eu me prometi com ele. Se me ajudar a realizar isso que eu estou precisando, o primeiro mendigo que eu encontrar na rua, eu vou ajudar. E o Chico ficou, olha, o mendigo sou eu mesmo, viu? A primeira coisa que ele falou, você resolveu o problema dele. E aí essa senhora falou com ele, você está com fome? O Chico contou toda a situação dele, aí ela perguntou, você está com fome? Aí ele falou assim, estou. Aí disse que ela saiu com ele na limusine, no hotel, no restaurante chiquérrimo, e ele disse que ela entrou de braços dados com o Chico com aquele paletó, com aquele terninho dele já roto, já meio sujinho e tudo, e ela de braços dados com o Chico, entrou com ele no restaurante lá e pediu, diz assim, o cara contando assim, mineiro é bom de garfo, e disse que o Chico era bom de garfo, que o Chico era gordinho. Nós só vemos o Chico hoje em dia, o Chico já bem velhinho, já doente, magérrimo e tal, mas não, o Chico era gordinho quando era novo. E o Chico trouxeram de tudo. Aí o Chico falava assim, trouxeram assim, camarão, carne, peixe, de tudo, coisa que eu nunca sonhei em comer. E o Chico disse que comeu de tudo, porque estava passando fome esse tempo todo, comeu de tudo. E na sobremesa também, o cafezinho, fez tudo que tinha direito. E aí a mulher depois saiu com ele e se direcionou ao hotelzinho que ele estava. Diz que quando ele chegou, ela entrou com o Chico e falou para ele, olha, a senhora falou para o gerente, olha, ele é meu amigo, hein? Ele é meu amigo
E eu vim aqui que eu quero deixar pago para ele aqui 6 meses de hotel e 3 refeições por dia. E o gerente, quando viu o Chico chegando numa limusine com uma mulher cheia de joia, o gerente falou assim, o que está acontecendo, né? Aí a mulher fez isso e pagou realmente esses 6 meses e mais as refeições, 3 refeições por dia. E o Chico, quando ele falou, o Chico também não era bobo, falou assim, eu não vou ficar esperando o Valdo voltar. Eu vou fazer o seguinte, conversou com o gerente lá do hotel, falou assim, olha, liga, por favor, transformou, daqueles depósitos que ela havia feito, transformou em uma ligação para São Paulo, para os amigos em São Paulo. E aí os amigos é que providenciaram o processo da passagem dele para que ele pudesse retornar. E diz que quando o Chico chegou em São Paulo, ele fez aquele ato que aquele Papa João Paulo II fazia quando ia visitar qualquer país. O Chico, quando chegou no aeroporto de Congonhas, que ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar e beijar o solo. Então, o Chico demonstrava sempre uma condição de bastante humildade. O Valdo, realmente, quando retornou, já não retornou mais espírita. O Chico realizou os seus trabalhos como realmente um trabalhador, não de última hora, mas um trabalhador de primeira hora. Um trabalhador que se dedicou a vida inteira ao próximo e com amor. Aquele trabalhador, da palavra dos trabalhadores de última hora, aqui narrada por Mateus, o trabalhador de última hora, ele pode ter realizado os trabalhos com muito mais dedicação, talvez realizado o trabalho fazendo o mesmo nível de colheita daqueles de primeira hora, porque se dedicaram mais. Por isso é que ele termina a parábola dizendo que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, e que os últimos serão os primeiros. Os últimos pode ser aquele que eu disse como exemplo, que chegou na casa espírita há tão pouco tempo, mas cujas modificações e cujo trabalho realizado é maior do que aquele que já está aqui há 30 anos. Então, nós devemos nunca pensar do ponto de vista material dos processos, nas parábolas que nos são contadas, mas pensar do ponto de vista espiritual. A vinha, o que ela produz? O vinho, a essência. A essência, o vinho é a essência, é aquilo que nós podemos fazer de melhor na casa do Pai, que é todo o universo, é onde nós vivemos, é o que nós podemos fazer de melhor em termos de dedicação, realmente criarmos para nós uma essência pura, uma essência na qual a dedicação nossa, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que nós nos comprometemos, junto àqueles responsáveis nos orientando sobre nossa reencarnação, nós devemos aproveitar o máximo possível. Nós citamos sempre o Chico como um exemplo para nós, mas nenhum de nós seremos, por enquanto, um Chico Xavier. Ele já era um espírito de grande envergadura. Chico Xavier veio como um missionário. Nós não, nós viemos como criaturas endividadas, criaturas que estamos aqui realizando o nosso trabalho, que é um trabalho mais importante de reforma moral. É um trabalho que nós temos que estar procurando mudanças íntimas e mais devemos aproveitar todos os instantes que nós temos para nos dedicar ao próximo, aqueles que se encontram em situações, às vezes, mais difíceis do que a nossa. Nós não devemos fazer julgamento. Aqui, aqueles que foram de primeira hora, que julgaram o dono da vinha, que no caso simbolicamente seria Deus, que ele não deveria ter dado o mesmo. Olha, Deus nos recompensa dentro daquilo que nós merecemos, não dentro daquilo que nós achamos que merecemos. Nós vamos receber de acordo com a nossa necessidade e com os nossos méritos. E como eu disse, o mérito ele só advém através do trabalho. A cada cuidado que nós temos com as criaturas que convivem conosco, com cada filho, são almas que estão junto a nós,
São criaturas que estão junto a nós, são amigos que estão junto a nós, são almas as quais nós estamos, às vezes, com a responsabilidade de auxiliá-los na sua caminhada. É interessante que a gente lembre aqui, quando fala assim, 1/10 hora, a gente fala, o que é 1/10 hora? Bom, os israelenses, eles dividiram o dia, a parte do dia. Por exemplo, a primeira hora seria de 6 horas da manhã até as 7 horas. A segunda hora seria de 7 às 8 horas da manhã. A 1/10 hora é das 17 às 18 horas. Então, o indivíduo trabalhou realmente 1 hora e recebeu o mesmo denário prometido aos de primeira hora. Mas eles fizeram jus para isso. Eles, de alguma forma, eles trabalharam bem para isso. E Deus só nos recompensará se nós trabalharmos realmente. Porque seria uma injustiça imensa nos dar alguma recompensa, ele estaria privilegiando alguns em detrimento de outros. E nós não podemos esperar que isso vai acontecer se ele é só justiça e só amor. Então, nós sermos realmente trabalhadores de última hora, a Casa Espírita, ela oferece as oportunidades para quem quiser, para quem queira trabalhar. Para todos nós que quisermos, tem atividades a serem feitas. Agora, não é só a Casa Espírita, não, porque nós podemos trabalhar bem aonde estivermos, no nosso local de trabalho, no nosso lar, junto com os amigos, nós podemos fazer o melhor, dar o melhor de nós. Nós tivemos, o Chico foi um grande exemplo para nós. O Chico passou por grandes dificuldades, ele teve inúmeras limitações de saúde, desde cedo, mas ele nunca esmoreceu. Agora, veja bem, eu estava vendo um comentário do Valdo Vieira, não que nós devemos respeitar a todo mundo, mas é só para título de que nós possamos entender o que é um bom trabalhador e o que é um que, infelizmente, ao nosso parecer, falhou na sua missão ou nos seus compromissos. O Valdo Vieira disse, numa entrevista dele, dizendo o seguinte, que o Chico lia sobre tudo que era santo, porque o Chico queria ser um santo. E que perguntaram para ele sobre Jesus, perguntaram para o Valdo Vieira, depois que ele abandonou a doutrina espírita, perguntaram para o Valdo Vieira sobre Jesus, sobre Kardec, sobre Deus, e ele, Valdo Vieira, taxativamente disse assim, olha, Jesus foi um jovem meio desequilibrado, meio com problemas e tal. E Deus, realmente, isso não é algo que existe. O que existe, na verdade, é minha consciência. Então, como é que pode? Deus o proporcionou conviver durante alguns anos junto a um santo e ele, infelizmente, deu no que deu. O Valdo desencarnou em 2015. A gente imagina, nós como espírita aqui, imaginamos o que nos está se passando, talvez, com ele, lá na espiritualidade. Porque para ele abandonar a doutrina como ele fez, só pode ter sido por influências negativas. E isso acontece muito com a gente. Qualquer tropeçozinho que nós temos aqui, nós abandonamos. Pensamos em abandono. Quando alguém que chega mais recente na casa, e de repente essa pessoa se dispõe realmente a trabalhar, e aí começa-se a dar a essa pessoa tudo aquilo que ele procura, as oportunidades de trabalho que ele procura. Nós vamos, muitas vezes, despertar mesmo dentro da casa espírita um certo ciúme, uma certa inveja daquele que chegou. E nós não devemos nunca pensar dessa forma. Nós devemos ter, puxa, eu estou há 30 anos, ele chegou há tão pouco tempo e está aí deslanchando, trabalhando, realmente dedicando, e eu ainda estou aqui patinando, não consigo sair do lugar. Eu vou querer receber um salário vindo de Deus? Não vou receber. Nós esperamos que realmente as oportunidades que foram aparecendo, que surgirem para nós, que nós tenhamos a consciência de aproveitar essas oportunidades. Amanhã não nos importa, porque nós não sabemos o que nos espera. O ontem não nos serve mais para nada, porque já passou. O que nos importa é o hoje. E nós temos que ser os trabalhadores de última hora, realmente. Nós temos que ser dedicados, não deixar passar as oportunidades.
Caso contrário, retornaremos ao mundo espiritual e não sabemos o que nos aguarda. Muita paz a todos, que nós consigamos superar as nossas dificuldades, né?